Então, bora lá, gente. Muito boa noite. Segunda-feira, vamos, né? Já estamos aqui no finalzinho da segunda, né? Mais de 10 horas da noite, mas vamos aí, conforme permitido, um vídeo todos os dias, né? De segunda a sexta. Então, vamos que vamos aqui comigo, Prof. Arnaldo Quaresma, mais um vídeo da nossa Maratona Quaresma, cujo propósito aqui é você concursado, tá? Beleza? Então, bora comigo aqui com o CEISC para mais uma questão, tranquilo? Então, na semana passada fizemos vídeos, né, de crimes contra a vida, realizamos várias questões, né, exercícios aí de crimes contra a vida. Nessa semana, né, até sexta-feira, vamos falar aqui de crimes contra o patrimônio, beleza? Então, primeira questão aí que eu chamo a atenção é essa questão da Banca CESP de 2020, prova para promotor de justiça lá do Ministério Público do Ceará. Uma questão muito boa, muito interessante, com várias nuances aí, né? Banca CESP, mas não certo e errado, A, B, C, D, E, mas é claro, uma questão também que envolve muito conhecimento, agora sim, de jurisprudência, né? Em especial do STJ. Então vamos lá para a questão. A questão diz mais ou menos assim: João, com o intuito de fornecer energia elétrica a seu pequeno ponto comercial, situado em via pública, efetuou uma ligação clandestina no poste de energia elétrica a seu estabelecimento, próximo a seu estabelecimento. Durante 2 anos, ele utilizou a energia elétrica dessa fonte sem qualquer registro ou pagamento do real consumo. Em fiscalização, foi constatada a prática de crime. E antes do recebimento da denúncia, João quitou o valor da dívida apurada pela Companhia de Energia Elétrica. Tá? Então, consoante a jurisprudência do STJ, tá? Nessa situação hipotética, Joaquim praticou o crime de... Tá? Letra A fala furto mediante fraude, mas fala que a punibilidade foi extinta em razão do pagamento do débito antes do oferecimento da denúncia. Letra B fala em estelionato e também que a punibilidade foi extinta. Letra C fala furto simples, que a punibilidade não foi extinta, pode causar aí arrependimento posterior. Letra D fala em estelionato, que a punibilidade não foi extinta, mas pode resultar em arrependimento posterior. E letra E fala em furto mediante fraude, cuja punibilidade não foi extinta com o pagamento do débito, apesar de essa circunstância poder caracterizar arrependimento posterior. Então, primeiramente, a gente tem que saber qual que é o crime, né? Se foi furto simples, se foi furto qualificado pela fraude, se foi estelionato. Segundo ponto, saber aí se dá para falar em extinção da punibilidade pelo pagamento. Então vamos lá, né, dar uma revisada aqui nos crimes contra o patrimônio. Então, uma dúvida muito grande, muita gente confunde, tá? É justamente o furto qualificado pela fraude, lá do parágrafo 4º, inciso 2º, e o crime de estelionato. Por quê? Nos dois crimes, tá, eu tenho o elemento fraude, tá? Então, tanto no estelionato quanto no furto qualificado pela fraude, eu tenho a fraude. Então, qual que é a diferença dos dois rapidinho, tá? No furto qualificado pela fraude, a fraude ela é utilizada como meio para diminuir a vigilância sobre a coisa. E com isso a gente consegue subtrair com mais facilidade. Então, por exemplo, digamos lá que alguém se passando aí com o uniforme de uma dessas empresas de telefonia ou de internet, tá? Diz lá que tem que fazer uma manutenção na tua casa, você libera a tua casa, a pessoa entra e num deslize seu ali, ele vai lá e faz a limpa na sala, pega vários objetos, carteira, enfim, o que eu tenho? Furto qualificado pela fraude. Ele se utilizou de uma fraude, mas essa fraude foi, né, utilizada ali como meio para diminuir a vigilância. Beleza? Agora, no estelionato é um pouquinho diferente. No estelionato eu também tenho a fraude, só que aqui a fraude não é utilizada como meio para diminuir a vigilância, sim para induzir ou manter a vítima em erro, tá? E é a própria vítima que entrega a vantagem indevida. Beleza? Tranquilo? Então, por exemplo, digamos lá que alguém te liga, né, se passando lá por um funcionário da telefonia, dizendo lá que você tem que efetuar uma transferência, enfim, tá? E você vai lá e faz a transferência. O que eu tenho? Estelionato. Você
ali entregando a vantagem. Então vamos lá, né? Entre furto qualificado pela fraude, esse furto de energia elétrica, do qual o cara é o famoso gato, né? O cara se vale de uma extensão clandestina e puxa energia para a casa dele. Vocês acham que está mais para furto qualificado pela fraude ou pelo estelionato? Tá? Então, aqui é furto. Tá? Então, porque no furto, ali no parágrafo 3º, eu tenho que equipar essa coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Então, nesse caso, há um furto, né, de energia elétrica. Inclusive, nesse caso, né, diz lá a jurisprudência, enfim, doutrina, que o crime é permanente. Então, durante esses 2 anos ali que ele subtraiu a energia, né, da, enfim, empresa de luz, ali da iluminação pública, tá? Eu tenho crime de furto de energia elétrica permanente, tá? E esse furto é qualificado pela fraude, porque o sujeito ele se vale de uma fraude, né? Que é justamente lá o uso indevido dessa extensão para puxar energia para casa. Então aqui eu tenho furto qualificado pela fraude, tá? Então aqui eu já consigo eliminar, né? Já consigo eliminar a letra B, tá? Então não há que se falar em estelionato, não dá que se falar em furto simples. Beleza? Não foi furto simples. E também a letra D já dá para eliminar. Tá? Então, letra A e letra E. Furto mediante fraude. Mas uma outra questão é, será que nesse caso do furto de energia elétrica dá para se falar em extinção da punibilidade pelo pagamento? Da onde que surgiu isso? Por quê? Né? Nós tínhamos uma posição aí mais antiga, que já foi superada de um tempo para cá, que, enfim, aplicava a seguinte premissa. Que aquilo que você paga pela energia elétrica é tributo. Então, esse furto de energia elétrica, né, tem a ver ali com tributo. E nesse sentido, né, se aplicava, né, a extinção da punibilidade lá para os crimes tributários. Tranquilo? Através aí de uma analogia, né, em bonam partem, porque o artigo 34 da Lei 9249 de 95 diz: extingue-se a punibilidade dos crimes definidos na Lei 8.137 de 90 e na Lei 4729 de 65, quando o agente promover o pagamento do tributo ou contribuição social, inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia. Então, por isso que a questão, uma das assertivas é essa, no sentido de que houve ali a extinção da punibilidade, tá? Em razão desse entendimento aí jurisprudencial mais antigo, tá? Mas podemos dizer que esse entendimento aqui, ele foi superado, tá? Ele foi superado por quê? Tá? Porque a alteração ali da premissa, tá? O STJ entendeu hoje que não é mais tributo aquilo que se paga pela energia elétrica, e sim ali tarifa, preço público, enfim. Então, não cabe mais essa extinção da punibilidade, tá? Então, aqui, ó, terceira sessão da STJ, aqui só para a gente entender, né? Informativo 645, RHC 101299 do Rio Grande do Sul, impossibilidade de extinção da punibilidade, justamente porque houve alteração da premissa. Então, hoje, tá, não cabe mais a extinção da punibilidade. O máximo que a gente pode falar é justamente ali o 16 do Código Penal, o arrependimento posterior. Então, ali ficaria letra E, aí, ó, furto mediante fraude, cuja punibilidade não foi extinta com o pagamento do débito, apesar de essa circunstância poder caracterizar arrependimento posterior. Tá? E para a gente finalizar, só uma questão interessante também, tá? Não confundam, tá? Esse furto de energia elétrica, do qual o famoso gato, né? O cara pega uma extensão e joga lá energia, puxa energia para casa, para o estabelecimento comercial. Não confunda essa situação justamente com a alteração do sistema de medição de energia elétrica mediante fraude, que aí é outro fato. Tá? Outra questão completamente diferente. Então, por exemplo, o cara lá, ele altera o medidor para induzir a companhia de luz a erro, tá? E marcar menos do que ele realmente gasta. Tá? Então, nesse caso, eu não tenho furto mediante fraude, eu tenho estelionato. Tá? Porque a companhia induzida a erro ou mantida em erro continua, né, fornecendo ali a energia. Então, aqui há uma contraprestação da companhia elétrica, a qual, induzida a erro, aponta valor menor do que o real, continuando a fornecer energia elétrica ao consumidor. Então,
essa conduta configura estelionato, e é por isso também que uma das assertivas era, né, estelionato, beleza? Então, só para caracterizar, não é estelionato, é furto mediante fraude, nesse caso, e também não há que se falar em extinção da punibilidade pelo pagamento, tendo em vista a alteração da premissa. Então, letra E aí, furto mediante fraude, cuja punibilidade não foi extinta com o pagamento do débito, apesar dessa circunstância poder caracterizar arrependimento posterior nos termos do artigo 16 do Código Penal. Beleza, gente? Tranquilão? Então, até a próxima oportunidade. Tamo junto aí. Valeu e continue na nossa Maratona Quaresma essa semana agora só com crimes contra o patrimônio. Valeu, forte abraço.